que honra e que alegria estarmos aqui para levar a saúde ocular, para levar a consciência com o cuidado dos nossos bebês, das nossas crianças, né, de forma efetiva pelos seus responsáveis. Eu sempre digo que o conhecimento ele só é valioso se ele for compartilhado, para que seja benefício de muitos. E que alegria, Tiago, estarmos juntos aqui mais uma vez. Mais uma vez. Doutora Giane, quando iniciar as consultas oftalmológicas dos bebês, o teste do olhinho é realmente importante? Sim, né? O teste do olhinho ele é de suma importância. É a primeira avaliação que o bebê recebe logo após o nascimento, né? Deve ser feito já na maternidade. E esse teste, ele observa, né, o reflexo vermelho retiniano, que precisa estar presente, e nos ajuda, nos auxilia em diagnósticos como catarata congênita, glaucoma congênita, tumores intraoculares e outras complicações. Então, é muito importante, é um teste, né, que é indolor, que é rápido, que é eficaz e que ele realmente é necessário. E é necessário que seja feito não só ao nascimento, né, mas que seja feito até o 3º ano de vida, pelo menos 2 vezes ao ano, e pode ser feito também pelo próprio pediatra ou pelo oftalmologista. E quanto às avaliações, às consultas, né, quando deve ser feita, o bebê, após fazer o teste do olhinho na maternidade, né, ou com o pediatra, o oftalmologista no 1º mês, ele deve, entre 6 meses a 1 ano, fazer uma avaliação oftalmológica completa, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma, nenhum sinal, de forma preventiva, para ver esse desenvolvimento, fazer a avaliação dessa criança. E a partir, né, de 1 aninho, fazer anualmente uma avaliação oftalmológica, né, de forma preventiva. Se a criança tiver histórico, né, o bebê tiver histórico de patologias graves, né, na família, patologias oculares, se essa criança for prematura, tiver baixo peso, né, menos de 1 quilo, 1,5 quilo, ou se essa criança tiver síndromes, malformação congênita, ela precisa fazer certamente uma avaliação antes, né, para investigar complicações e alterações oculares importantes. Então, essa consulta, né, de rotina nesse prazo é para pacientes de forma preventiva, tendo alterações, sinais de alerta, né, ou alterações congênitas, como eu disse, histórico familiar, é necessário que essa avaliação seja antecipada e seja vista por um médico oftalmologista, né? Oftalmologista pediatra de preferência, que tenha experiência, né? E que esteja apto para dar diagnóstico e tratar essas patologias em criança, para ter o melhor cuidado e excelência com a saúde do seu bebê. E quais são os sinais de alerta, doutora Giane, para a visão do bebê? É importante você, papai, você, mamãe, você responsável, seja avô, seja avó, aquele que fica com o bebê, né, que está ali no dia a dia, fique atento aos sinais. Mas eu gostaria de orientar, né, e reforçar que mesmo criança que não tenha nenhum sinal de alerta, nenhuma dessas alterações, também necessitam fazer as avaliações de rotina, em especial no 6º ao 1 aninho de idade, né? E as avaliações anuais, ou pelo menos também no 3º e no 5º ano de vida. Mas
Crianças que têm esse sinal de alerta, esse já precisa ir com urgência fazer uma avaliação com especialista. E esses sinais são, de forma especial, leucocoria, que é aquela mancha branca na região da pupila, aquele reflexo pupilar esbranquiçado. Né? Muitas vezes não se dá para ver a olho nu, mas às vezes através de um flash, de uma luz que você incide sobre a visãozinha da criança e aquele reflexo você já consegue ver que ele está anormal, que ele é diferente de um olho para o outro. Importante também, criança que tem lacrimejamento excessivo, né? Criança que tem um globo ocular aumentado, uma buftalmia ou uma assimetria do tamanho de um olho para o outro, né? Crianças que nascem com glaucoma, o glaucoma congênito, ele pode evoluir, né, com o aumento do globo ocular, com lacrimejamento excessivo, sensibilidade à luz, né, a fotofobia excessiva, o estrabismo, o desvio nos olhos, criança que persiste, né, com esse desvio, com esse estrabismo, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser tratado para que não haja, né, complicações para a visão. Criança que tem secreção permanente, olhos vermelhos, persistentes, lacrimejantes, precisa também fazer uma avaliação de forma importante com o oftalmologista. E vale, né, vale salientar que os cuidados que a gente tem que ter com o nosso bebê, né, vem desde a gestação da mãe, né, na sua gravidez, na gravidez, ter o cuidado com o seu pré-natal, para fazer os exames, porque a falta de acompanhamento, essa falta de tratamento, essa falta de diagnóstico de doenças importantes como toxoplasmose, sífilis, rubéola, durante a gestação, pode gerar complicações importantes na visão desse bebê e ele pode nascer com a catarata, ele pode nascer com uma doença retiniana, né? Pacientes, mães que adquirem muitas vezes toxoplasmose durante a gestação. Então, fica aqui esse cuidado, essa atenção aos sinais de alerta. Você, mãe, que muitas vezes o bebê, você gosta de tirar fotografia, apareceu aquela manchinha branquinha no olho, mesmo que o bebê já tenha tido feito o teste do reflexo vermelho, volte ao oftalmologista, mostre as imagens, faça uma reavaliação. É muito importante esse acompanhamento. E eu gostaria de, ao falar de sinais de alerta, dizer ao papai e para a mamãe que quando o neném nasce, o bebê nasce, ele nasce com a visão muito rudimentar, ele nasce com a visão onde ele não vê ainda as cores no primeiro mês, ele vê preto, branco, cinza, ele só vê até 25, 30 centímetros no máximo, né? Então, ele tem aquela visão borrada. E essa visão do bebê, ela vai se desenvolvendo, né, ao longo dos meses. No primeiro ano, o bebê já tem 50% da visão de nós adultos e essa visão continua se desenvolvendo até 7 anos de idade. Então, toda e qualquer patologia que ocorra na infância, nessa primeira infância, precisa ser corrigida, precisa ser tratada, para que essa criança desenvolva a sua visão de forma adequada. Essa criança vai estimular, através dos estímulos luminosos na retina, que vai ser levado através do nervo óptico ao nosso cérebro, para que essa criança desenvolva a sua função da visão. Essa criança vai aprender a enxergar,
né? Então, precisa que essas estruturas sejam saudáveis, precisa que não tenha obstáculo para que essa nossa região do cérebro se desenvolva e a nossa visão se desenvolva de forma adequada. Tudo isso para a gente viver bem, não é isso, doutora Giane? Exatamente. Crianças, né, que muitas vezes têm estrabismo, eu tenho pego às vezes crianças, Tiago, maiores, que nunca fizeram uma avaliação oftalmológica, e a mãe diz, doutor, eu achei que esse desvio iria se corrigir naturalmente, né? Então, mãe, diante de qualquer sinal desse, procure uma avaliação para que você tire as dúvidas e corrija o problema antes que esse problema possa gerar uma cegueira permanente ou uma perca, né, da qualidade de visão dessa criança para o resto da vida. Porque depois, se a gente, né, nós temos a ambliopia e temos tantas patologias que são consequências de doenças na infância que não foram tratadas de forma adequada. Doutora Giane, inclusive a senhora faz atendimento também a crianças, né? Sim, eu acho muito importante que pai e mãe procurem um oftalmologista experiente, né? Eu já tenho quase 30 anos como oftalmologista, então, por mais que leve ao pediatra, as consultas oftalmológicas, elas precisam ser feitas, porque somos profissionais treinados para isso. Imagina 30 anos examinando aí 50 olhos por dia, você adquire experiência, você adquire habilidade, e isso faz uma diferença na vida, na visão, né? E a gente sabe que patologias graves, o bebê ele pode nascer. Nós temos câncer que pode acontecer no olhinho da criança, é raro, mas a gente nunca sabe se está diante do raro, como retinoblastoma, né? E tantas outras patologias graves, se não forem tratadas, levam ao comprometimento na visão, ao desenvolvimento cognitivo, motor. A criança ela precisa desenvolver essa habilidade visual para que ela engatinhe bem, para que ela corra, para que ela ande, para que ela interaja com o ambiente, né? O desenvolvimento visual, ele é necessário para todas as informações, né? A criança, nessa primeira fase da vida, todo o seu desenvolvimento vem das informações através da visão. Essas informações exteriores, 80%. Então, é um índice muito alto. Então, a gente precisa realmente estimular, cuidar desse desenvolvimento saudável dos olhinhos do bebê.